em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim amor, mas mesmo assim amor. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada.
porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Das cadeias que o século vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta as mãos no céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Quando os prisioneiros ouvirão, mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro hoje aqui que correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Das cadeias que o século vão cair. Não há o que fazer.
semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração. Não, aleluia. Ele não precisa, mas a obra precisa. Amém? Meu Deus e Pai, vamos orar para as ofertas. Jesus querido e eterno, nós estamos diante da tua face para te adorar, Senhor, e bendizer o teu nome, por todos quantos já contribuíram nesta casa. Deus, Pai, que seja o Senhor com as tuas mãos estendidas, Senhor da glória, sobre cada um que já ofertou. Deus, e eu agradeço a cada um, Senhor, que vai contribuir nesta noite, porque não é para o homem, mas é para a tua obra. O Senhor não necessita. Tudo que nós contribuímos é porque primeiro vem do Senhor. E cá, Senhor da glória, Deus poderoso e eterno, que as bênçãos sejam derramadas sobre todos que já contribuíram, os que irão contribuir nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor. Deus, Oh, Espírito Santo de Deus, nos encha, Pai, com tua presença, aleluia. Quem é esse que do céu vem voando, barreiras quebrando e jogando no chão? Quem é esse que saltando muralhas tem uma espada de fogo nas mãos? Quem é esse que está do nosso lado, pois ouço seus passos já neste lugar? Quem estiver triste, ele vai alegrar, toda enfermidade ele vai curar. Demônio aqui dentro não pode ficar, muito varão de fogo acabou. Ele está aqui, aleluia. Varão que passeia no meio do fogo, e no meio do fogo está. Tem louvor subindo, tem bênção chegando, tem anjos voando pra lá e pra cá. Com vaso de azeite, com brasa de fogo, caneta de ouro, bonito na mão. Estão adorando, todos pedindo, os crentes femininos da congregação. É crente adorando da igreja toda, a glória na boca é doce como mel. É crente pedindo, é Deus respondendo, presente trazendo resposta de céu. É gente saltando, é graça, é poder, é bênção pra mim, bênção pra você. Deus está dizendo, você vai vencer. Abre a tua boca que ele vai descer. Quem estava cego agora pode ver. A bênção que o anjo já veio trazer. E o seu inimigo acabou de ver. Depois o anjo de Deus vai tocar em você. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou a entrar. A mão do Senhor, a salvação, da mão do povo, na salvação. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Ele está aqui, aleluia. O varão chegou. Eita, glória a Deus, aleluia. Varão que passeia no meio da igreja, varão que vem de brasas acesas, enchendo a beleza para o povo seu, enchendo essa casa da glória de Deus. Os seus olhos são como tochas de fogo, suas mãos recebidas no meio do povo. Em grande alegria ele transforma o choro, colhendo tuas lágrimas em taça de ouro. Ele é o rei da glória, teu melhor amigo, e o seu inimigo não vai te tocar. Demônio da porta vai ter que voltar, pois está cheio de glória aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. O varão que chegou aqui neste lugar.
de Deus, Jeová. É glória, muita glória. Está cheio de glória aqui neste lugar. É glória, glória, glória. Glória de Deus, Jeová. É glória, muita glória. Está cheio de glória aqui neste lugar. É glória, glória, glória. Glória de Deus, Jeová. É glória, muita glória. Está cheio de glória aqui neste lugar. É glória, glória, glória. Glória de Deus, Jeová. É glória, muita glória. Está cheio de glória aqui neste lugar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está outro, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está outro, mas o meu ressuscitou. Fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Vem cá, vem ver,
Segunda Reis, capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao 6. Estarei lendo com os irmãos no telão também, para não dar divergência nas versões, amém? Os irmãos acompanhem, por gentileza. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, e vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Quantos podem dizer amém? Os irmãos podem tomar os seus lugares. Gostaria aqui de agradecer, né? Para mim é sempre uma honra, uma alegria. Eu nunca me acostumo vir aqui ministrar. Meu Deus, quem sou eu, né? Mas o Senhor olha para nós com misericórdia, nós não temos como negar, né? Um pedido tão especial dos nossos amigos, eternos pastores, pastor de céu, evangelista Selma, a toda a igreja, a todo o corpo de obreiros, todas as irmãs, toda a igreja que sempre que nós viemos nos recebe com tanto carinho. A gente fica até constrangido. As irmãs nos abraçam tão forte ali na frente, falam: meu Deus, dá vontade de pegar todo mundo, colocar numa caixinha e levar, né? Porque tem dias que a gente está tão tristinho, um abraço como esse que a gente recebe na recepção é algo tão especial. Mas nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda fará aqui nesta noite. Quantos creem assim? Amém? Trago aqui a paz dos meus pastores, sair debaixo da bênção dos meus pastores. E nós viemos aqui para declarar que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor, Ele não se esqueceu de você. O Senhor ainda tem algo lindo a realizar na tua vida. Creia nesta noite que Deus falará aos corações de maneira especial. E quando eu estava orando e pedindo ao Senhor aí um direcionamento, uma revelação, o Senhor disse que eu ia louvar essa noite. Será que a igreja consegue me ouvir nessa noite? E eu aproveitei, nossa, quando eu cheguei aqui, pastor, que eu vi a orquestra, eu vi essa banda aqui tão linda, eu falei: não, vou aproveitar ele, porque os músicos assim, a gente não sabe. Se tem músico na casa, eles ficam bravos quando a gente coloca também. Aí eu pensei, eu falei: quer saber, eles são profissionais, eles vão me ajudar a louvar a Deus nessa noite, como toda a igreja. Eu sei que o Senhor vai falar conosco, irá nos alimentar através da sua palavra. Mas o Senhor disse para mim que através desse louvor, Ele está trazendo resposta para a vida de crentes neste lugar. Portanto, receba a tua porção nesta louvar ao Senhor. Amém? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Escute nesta noite
começou na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Esse bom Deus que começou esta boa obra, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para terminar. Então, somente crê. E nessa noite eu quero ser muito objetiva aqui na minha palavra. Na minha não, na do Senhor. Mas naquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Ouvimos muito desse texto sendo pregado. E ali a palavra é sempre muito direcionada sobre o lado da restituição. E não que Deus não tenha poder para restituir. Mas quando o Senhor me traz a um culto de mulheres, eu sempre procuro ter o cuidado de estudar personagens bíblicas femininas. E quando eu olho para a vida de Sunamita, o que ela representa dentro da palavra do Senhor, nós tiramos tantas lições importantes. A palavra, o alimento do céu é para os homens e para as mulheres. Mas nesta noite o Senhor quer falar conosco, mulheres, de uma maneira especial. Vamos tirar aqui lições importantes na vida da Sunamita, uma mulher que foi sensível à voz de Deus. Quando ali preparou um quarto para Eliseu e o seu moço, para que quando ele viesse do sacrifício pudesse ali descansar e se alimentar. Uma mulher que foi cheia de fé, que creu na promessa do Senhor, creu que o Senhor realizaria o desejo do seu coração. Essa mulher, ela, além de sensível, uma mulher de fé. Ela foi uma mulher obediente, ela foi uma mulher resiliente. Porque quando nós começamos aqui no verso 1 do capítulo 8 de 2 Reis, o profeta chega até ela com uma palavra muito dura. Ele diz o seguinte: falou aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te. Ele não alisou. Ei, mulher, amada do Senhor, serva do Deus. Ele já chegou dando uma ordem para ela: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina. Só que essa mulher era uma mulher rica, acostumada com conforto, porque é o que diz lá, em 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 8, quando descreve essa mulher, não fala nome, sabemos que ela é casada, mas uma característica aqui que fica muito clara é que ela era uma mulher rica. E quando você fala para uma pessoa que ela é rica, que possui muitos bens, que está acostumada com o conforto, que está acostumada a ser servida e não a servir. E você chega para uma pessoa acostumada com todas essas regalias e diz para ela: levanta-te e vai com a tua família e peregrina. Peregrinar, meus irmãos, é dormir hoje aqui, amanhã em outro lugar. Imagina você estar na sua casa, você ter seu banheirinho, sua água quente caindo. De repente Deus manda você falar: vai peregrinar. Um dia você toma banho, no outro dia você não toma. Um dia você come comida quentinha, no outro dia você não come. E imagino eu, colocando aqui o nosso sentimento como mãe. A gente até passa, mas ver um filho nosso passando por privação. Aí olha que palavra tão dura essa mulher recebe. E o profeta não alisou. Ele foi direto. Levanta. E ela foi o que? Obediente. Ela questionou? O texto não diz que ela questionou. Ela fez exatamente como o homem de Deus lhe ordenou. E eu acho interessante aqui, que ainda no verso 1, Eliseu deixa muito claro que o Senhor chamou a fome sobre aquela terra. E a mulher que tem discernimento da parte do Senhor, ela sabe discernir o momento em que ela está vivendo. Muitas de nós estamos atribuindo provações que nós passamos ao diabo, ao inimigo. Mas é o Senhor quem permitiu essa provação na sua vida. E o Senhor me trouxe aqui com toda simplicidade para te dizer
que Ele está dando discernimento para a serva dEle neste lugar, para que você possa compreender a fase, o momento que você está vivendo. Porque quando nós não entendemos os propósitos de Deus, os desígnios de Deus sobre a nossa vida, nós ficamos confundidos, nós ficamos embaraçados. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está dando discernimento para as servas dEle nesta noite. Deus está dando visão espiritual para as servas dEle nesta noite. Porque você olha para o cenário e fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas o Senhor está trazendo discernimento sobre a sua igreja nesta noite. E vamos aprender com a sunamita? Não vamos questionar, não? Vamos obedecer? Vamos obedecer. E o texto segue dizendo, e diz mais. Eliseu ainda disse que era para se levantar, ir com a sua família, peregrinar, porque o Senhor havia chamado a fome sobre a terra, e ainda disse que aquele processo duraria 7 anos. Minhas irmãs e meus irmãos, 7 anos não é 7 dias, 7 anos não são 7 meses, são 7 anos. Em 7 anos tanta coisa acontece nas nossas vidas. Quantas coisas acontecem ao longo de 7 anos? Mas ela obedeceu. Ela não questionou. Ela fez aquilo que o homem de Deus a direcionara a fazer. E o texto vai dizendo que ela se levantou e fez tudo conforme a palavra do homem de Deus. E ela foi peregrinar lá, no meio dos filisteus. Porque a assolação veio ali, sobre o norte de Israel, justamente aonde veio sobre todo Israel. Ela, Sunem, ficava ali, ao norte de Israel. Ela ficou pensando em bens materiais. O que vai ser das minhas terras? O que vai ser dos meus bens? E o Senhor nos traz aqui uma reflexão. Onde está o seu coração? O que é que tem te prendido, te impedido de fazer a vontade do Senhor? Muitos de nós estamos tão presos. Eu me coloco dentro dessa situação. Eu não quero abrir mão. Não, Senhor. Eu quero ter o meu tempo de assistir a minha Netflix, os meus doramas. Irmãs, pelo amor de Deus, não estou criticando quem assiste. Ou então, não, eu quero primeiro fazer tudo o que eu preciso fazer. Depois eu cumpro o ID do Senhor. Depois eu faço tudo o que Ele tem me ordenado. Mas o Senhor está te dando discernimento nesta noite. Está te dando obediência. O Senhor, Ele quer que você entenda o momento que você está vivendo. Para de questionar. Para de confrontar Deus. Para de se colocar na situação somente de vítima. Senhor, mas por que comigo? Deus tem propósito. Deus, Ele tem propósito em todas as situações. E o propósito de Deus na vida da sunamita foi algo tão lindo e extraordinário. Só que essa mulher teve que fazer um sacrifício. E o Senhor nos diz nessa noite que há mulheres aqui que terão que fazer um sacrifício para cumprir a vontade do Senhor. Mas tem vitória sobre a mim e sobre a tua vida. Quantos creem nessa noite? Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar nas suas promessas. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Talvez você esteja no seu melhor momento. Não lhe falta nada. Porque lá, em 2 Reis, capítulo 4, em todos os versos ali, em que Eliseu questiona os moços de que forma eles poderiam retribuir
ao favor, né, ao cuidado, ao zelo que aquela mulher estava tendo para com eles. Ele olhou, viu que o seu marido era avançado em idade, que ela não tinha filho. Mas quando ele chega até ela e pergunta se ela tem falta de alguma coisa, ela fala que não tem falta de nada. E eu achei interessante que ela diz que habita no meio do seu povo. Depois eu fui entender o porquê dessa expressão. Inclusive Eliseu perguntou: você quer que eu vá até o rei e lhe peça favores para você? Ela disse que tinha tudo, não lhe faltava nada. Muitos de nós estamos assim, não nos falta nada. Temos saúde, temos emprego, temos a família próxima. Mas sempre há alguns momentos na nossa vida em que algo nos é requerido, em que algo nos é pedido. E quantos de nós estamos aqui dispostos a fazer a vontade do Senhor? Mas vamos aprender com a sunamita nesta noite? E diz aqui: e sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quando eu olho para essa mulher, eu falo: meu Deus, que mulher é essa? A mulher, ela era sensível à voz de Deus. Ela teve fé, ela obedeceu, ela creu. Mas quando ela precisou se posicionar, ela foi diretamente com quem poderia restituir tudo aquilo que aos olhos humanos ela havia perdido. Quando o seu filho morreu, ela foi buscar o homem de Deus. E aqui o Senhor falou algo muito especial comigo. Mas quando ela queria ter de volta as suas terras, na minha lógica, eu iria procurar Eliseu. Mas ela entendeu que Eliseu não teria condições de realizar esse feito. Então ela foi diretamente ao rei. Pastora, quando o Senhor falava comigo através dessa palavra, eu entendi: Patrícia, eu estou dando discernimento, eu estou dando clareza na tomada de decisões na vida de crentes neste lugar. Quando for para pedir para o pastor orar pela sua família, procure o homem de Deus, procure a mulher de Deus. Mas para educar os seus filhos, é com você. E quem tiver o marido quem tem que educar. A porta de emprego está fechada, procure o homem de Deus para te ajudar em oração. Mas quem tem que se preparar, fazer currículo, colocar no LinkedIn, porque eu aprendi com os meus filhos jovens de TI que hoje em dia você tem que ser visto no LinkedIn. Essa obrigação, ela é sua. Esse posicionamento, ele é seu. E eu achei tão lindo por parte dessa mulher, que ela não tem mimimi. Ela não se vitimiza em nenhum momento. Ela faz o que precisa ser feito. E o Senhor está nos chamando, mulheres da AD Jussara, nesta noite, para sermos mulheres de posicionamento. Muitas de nós estamos muitas vezes buscando ajuda onde não é para buscar. E quando o Senhor falava muito claro ao meu coração que Ele estava trazendo discernimento e clareza na tomada de decisões, o Senhor estava falando primeiramente comigo. Busque o direcionamento certo. Busque o responsável correto daquilo que você precisa fazer. E quando eu olho aqui, que ao final dos 7 anos, essa mulher entra com o seu filho
porque ela poderia ter ido sozinha. Mas ela entrou com seu filho para ali requerer as suas terras. Quem estava ali contando dos feitos de Eliseu? Geazi, a pedido do rei. E olha que interessante, esse rei era Jorão. Alguns textos o chamam de Jeorão. Filho de quem? Do bonzinho do Acabe e da boazinha da Jezabel. E esse rei, a Bíblia fala que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas até quem é mau, quando Deus ordena, quando Deus decreta, ele é usado como instrumento do Senhor para abençoar a vida daquele que é fiel. E nós vemos aqui o rei dizendo a seguinte frase, sem muitas delongas também. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, confirmando toda a história que Geazi havia lhe dito, que o seu filho havia sido ressuscitado. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras. Ao longo desses 7 anos, a terra dela estava lá. Mas o interessante é que estavam ali. Aquela terra ela estava sendo trabalhada, ela estava sendo utilizada. Colheitas estavam sendo feitas naquela terra. E olha que o rei, que a Bíblia declara que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, disse que era para restituir e que era para dar também todos os ganhos que eram obtidos através das colheitas daquela terra. E sabe o que eu acho lindo? Porque Deus é um Deus de detalhes. Na hora do aperto, se brincar, a gente vende tudo que tem. Quando Deus mandou que ela saísse da terra, Deus estava protegendo ela e protegendo o que era dela. Porque na hora do desespero, na hora do aperto, a gente sai vendendo. A fome estava assolando. Dor de cabeça passa, dor no pé passa, dor na coluna passa, mas fome não passa. E a gente até aguenta, mas e um filho seu pedindo pão e você não tem para dar? Provavelmente, se ela permanecesse em Israel, ela teria vendido todos os seus bens para poder ter o que comer e dar para os seus. Mas o Senhor cuidou dela enquanto ela peregrinava. E também cuidou do que era dela. Ela voltou possuindo muito mais do que ela tinha antes. E se tivesse desobedecido a Deus, não teria era nada. Está vendo como vale a pena obedecer ao Senhor? Ainda que a ordem pareça ser tão confusa. Ainda que a ordenança seja tão, aos nossos olhos, estranha. Deus, o Senhor está requerendo isso de mim mesmo. O Senhor vai me tirar do meu conforto, da minha estabilidade. Para cumprir, Senhor, o teu desígnio. Mas essa mulher obedeceu. E como ela me ensina nessa noite. Domingo, eu fui lá para a sede, pastor. Deu uma escapulia. Não, viu? E o pastor Belchior pregava e ele dizia que uma das piores tragédias que poderia ter acontecido na vida de Jacó aconteceu em Siquém, porque ali era um lugar somente para ele passar e ele resolveu residir. E nesse tempo de residência de Jacó, com toda a sua família em Siquém, a sua filha foi violada. Alguém está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? E por conta dessa violação, eu não vou ser mais clara nas palavras, os irmãos estão entendendo.
os seus filhos viraram homicidas, porque eles quiseram honrar a sua irmã. Por causa da desobediência de um homem, toda uma família sofreu as consequências desse ato que Jacó cometeu. Mas ao contrário de Jacó, a sunamita fez totalmente diferente. Ela estava ali muito confortável com todas as suas posses, com todas as suas riquezas. Mas o Senhor estava permitindo uma provação sobre aquela terra que a atingiria. Irmãos, vamos parar com essa história de achar que porque a gente é crente, dias maus não chegam na nossa vida. Vamos parar com isso? Quando veio a Covid, quantos aqui tiveram Covid também? Vamos parar com isso? Deus nos guarda, nos guarda. Mas tem assolações que vêm sobre a terra que também nos atingem. Mas o Senhor, Ele está cuidando nesta noite. O Senhor está cuidando de você e de tudo que é teu. Levanta a tua mão e recebe essa palavra nesta noite. Deus está cuidando de você e de tudo que é teu, tudo que leva o teu nome, a tua casa, os teus bens, os teus filhos, os teus netos, a tua parentela. O Senhor está cuidando nesta noite. E sabe por quê? Por causa da tua obediência, por causa do teu zelo pela palavra do Senhor. E sabe o que eu acho mais interessante aqui? Irmãos, eu não sou pregadora não, mas eu sou muito curiosa. Eu acho interessante que essa mulher, ela foi tão corajosa ao se dirigir diretamente ao rei, requerendo aquilo que era dela, porque ela teve discernimento, ela teve clareza na tomada de decisões. E eu não gosto muito de frase feita não, mas eu estava saindo de casa, descendo as escadas do prédio, e o Senhor falava: eu estou dando clareza na tomada de decisões, porque é difícil tomar decisão. Porque tem decisão que pode te levar a lugares muito altos, mas tem decisões que podem te levar ao fundo do poço. Por isso o Senhor nos diz nesta noite: eu estou te dando clareza na tomada de decisões. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Eu não sei qual é a dúvida que paira no teu coração nesta noite. Mas o Senhor te dá sabedoria, assim como deu a sunamita. O Senhor te dá clareza nas suas decisões. O Senhor te dá fé, porque fé é crer naquilo que você não vê. E quando nós vemos essa mulher se direcionando com tanta autoridade diante do rei, dizendo: olha, eu quero que quando alguém entende que a vida dele é direcionada pelo Senhor, ele age na hora certa, não existe coincidência. Geazi não estava ali por uma coincidência. É porque, como diz Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E é o tempo determinado da prova daquela mulher terminar, era naquele dia. E precisava ter alguém para falar ao favor dela. Talvez eu esteja falando para vidas aqui que têm sido caluniadas. Mas o Senhor está dizendo que Ele está levantando pessoas para falar bem de você. Amigos sinceros. Pessoas que vão dizer: ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus. Tem momentos que parece que a gente só escuta reprovação, acusação. Nada do que a gente faz está bom. Mas o Senhor está mudando o cenário aqui nesta noite. Deus está mudando o cenário. Talvez alguém chegue na sua casa, só escuta a palavra contrária. Você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo.
Mas o Senhor me trouxe aqui para abençoar a sua vida e dizer: vai dar tudo certo. O Senhor está no controle de tudo. Deus é o governante da tua vida, da tua história. Não se desespera. Talvez a fome chegou na tua terra. Mas o Senhor está cuidando de ti, está cuidando do que é teu. Acalma o teu coração. Deus está cuidando. E para nós terminarmos aqui, que a hora já avançou, nós vemos essa mulher chegando toda cheia de autoridade, não dela, mas vinda do Senhor, mas uma mulher de posicionamento. Ela entende quando é para ir e quando é para ficar. Quando é para falar e quando é para ficar de boquinha fechada. E olha, irmãos, está aqui alguém que Jesus trabalha nessa área, porque a língua é difícil de converter, né, pastor? Inclusive, eu abri uma brechinha aqui. Eu lembro que logo que eu casei muito nova, irmãos. Eu casei com 17 anos. Meu esposo, meus irmãos, vocês já conhecem, mas esse homem aqui que fica cada dia mais jovem, já que eu não vi o Marcos, sempre que pode me acompanha. Nós nos casamos muito jovens e nós construímos no quintal da minha cunhada. E minha cunhada também, né? Uma bênção. Difícil. E eu lembro que ele fazia coisas que me irritavam tanto, que me machucavam tanto. E eu, meu Deus, eu ia muito no círculo de oração. E eu lembro que eu chegava no círculo de oração, ao invés de Jesus falar para mim: acalma minha serva, eu estou indo lá tratando com ela. Não, Jesus falava que estava tratando era comigo. E um dia o Senhor, ele foi muito específico. E eu lembro da irmã Manuela, uma das dirigentes do ciclo de oração, irmã do Coque. Ô, irmãos, quer me elogiar? Me chama de irmã do Coque. Eu acho tão lindo ser chamada de irmã do Coque. E a gente brincava, né? Sempre brincou, a irmã do Coque. E eu lembro que um dia a irmã Manuela contando o testemunho, e ela falava que ela estava ali numa situação e que ela também esperava receber a seguinte palavra, que Deus estava indo lá de encontro ao inimigo dela. Mas era o contrário. Deus mandou ela fechar a boca dela. E o Senhor falou de uma maneira tão clara comigo naquele dia, que não adiantava. Deus tinha que tratar era comigo, não com a minha cunhada. E Deus disse mais: você tem que amar ela. Porque eu não conseguia amar. Aí eu entendi que para eu ser uma verdadeira irmã do Coque, eu tinha que saber o momento de abrir e fechar a minha boca. O Senhor está nos ensinando nesta noite através da vida da Sunamita. Quando foi para peregrinar, ela foi e não questionou. Mas quando chegou o tempo de requerer aquilo que ela dela, ela foi com toda a autoridade vinda dos céus. E olha que eu achei tão lindo isso. Ela chegou com toda a ousadia com seu filho, porque ele era a prova do milagre que Deus operou através da vida de Eliseu. E Geazi ainda falou: é esse o menino que foi vivificado. Mas sabe o que eu acho tão interessante? Na palavra do Senhor não tem coincidência. Lá, no capítulo 4, quando Eliseu a questiona sobre de que forma ele poderia retribuir todo o bem, ela lhe respondeu que já era rica, que habitava no meio do seu povo. E quando ele a questionou, né, se poderia ir ao rei e lhe pedir favores, ela disse: não, eu já habito no meio do meu povo. Quando não precisava, pastor, para que ir no rei? Para que querer favores no rei? Olha o que uma mulher sábia ela entende. Se ela fosse uma mulher gananciosa, ela poderia ter dito: Eliseu, vê se ele consegue lá mais umas terras para mim. Eu tenho aqui mais alguns gados, mais algumas ovelhas. Acho que gado nem tinha, né, pastor? Naquela tinha, né? O pastor é professor de teologia.
Mas no momento certo, ela soube a quem se dirigir. Lá no capítulo 4, não era o momento de pedir nenhum favor para o rei, porque ela tinha tudo o que precisava e já estava no meio do seu povo. Mas quando ela queria voltar a viver no meio do seu povo e ter tudo quanto antes ela possuía, ela sabia a quem se dirigir. Seja nesta noite uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor me trouxe aqui nesta noite, não para massagear o teu ego, mas para te chamar à vigilância, à oração, mas também à obediência. Faça uma reflexão e lembre-se: quantas decisões você já tomou e já te levaram por caminhos tão tortuosos, mas o Senhor diz nesta noite que Ele dá discernimento para a sua igreja, Ele dá sabedoria para a sua igreja. O Senhor está dirigindo os passos de crentes neste lugar, e você vai se dirigir às pessoas certas, você vai usar as palavras certas, você vai se comportar da maneira certa. Esta mulher, outrora, foi-lhe oferecido favores, e se ela fosse alguém ambiciosa, ela poderia ali ter pedido tantas coisas, porque Eliseu era parceiro. É o chamado networking, né? Você não precisa ter dinheiro, mas você tem que estar ali perto de quem tem. Pelo menos é assim que o mundo corporativo diz. Mas nós servimos a um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Você não precisa de favores, você precisa da presença do Senhor sobre a sua vida. E nesta noite, com a permissão dos nossos pastores, eu peço que a igreja se levante e nós vamos orar. E o Senhor continuará trabalhando na mente e em corações aqui neste lugar. Pastor, eu queria até falar mais alto, eu queria até impostar mais a voz. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para um ensinamento. Quantos creem nesta noite que o Senhor está trabalhando em corações, em vidas neste lugar? Que histórias serão mudadas. Sabe por quê? Você não vai tomar mais decisão no calor da emoção. Você não vai mais se dirigir a pessoas pensando no que você vai poder lucrar através daquela amizade. Irmãos, e quando Deus fala, Ele sabe o porquê Ele fala. Deus sabe o porquê está falando desta forma. Cuidado com as propostas. Cuidado com quem se aproxima até você. Cuidado com os favores que lhes são oferecidos. No caso bíblico, é Eliseu quem queria retribuir o favor daquela mulher. Mas eu estou falando para pessoas que poderão receber propostas e que, se você não tiver o discernimento da parte do Senhor, a sua decisão vai determinar o seu futuro e o futuro da sua casa. Nesta noite vamos aprender com a sunamita. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser guiado pela presença gloriosa do Senhor. E cada decisão que você tomar, meus irmãos, os seus planos serão bem-sucedidos, porque o Senhor estará aprovando, o Senhor estará direcionando. Eu estou falando para vidas aqui que a fome chegou na tua terra, mas o Senhor está dizendo para você se acalmar, que os 7 anos está acabando, e tudo aquilo que você precisa, o Senhor já está provendo, até muito além do que você imagina. Não se preocupe, não inquiete o seu coração, porque Deus está cuidando de você e Deus está cuidando dos seus. Coloque a mão no seu coração nesta noite, nós iremos orar.
Bendito e eterno Deus, a tua palavra, Senhor, ela foi pregada. Jesus, sem enfeite, sem malabarismos, porque o Senhor queria nesta noite, Senhor, direcionar a tua igreja, porque há mentes confundidas, Senhor, mas que o Senhor nesta noite, Deus poderoso, possa entrar em cada mente, em cada coração neste lugar, vai tirando medo, Senhor, vai tirando a dúvida, meu Senhor, desperta os ouvidos espirituais dos teus servos e servas nesta noite, para que eles possam discernir a tua voz, Senhor, Deus Todo-Poderoso, toma os planos, Senhor, e os projetos dos teus filhos em tuas mãos, ó Deus. Ah, Senhor, quantos sonhos, quantos, Senhor, não creem mais na salvação, na libertação dos seus entes queridos, quantos acham, Senhor, que vão perecer nesta situação, mas o Senhor está dizendo nesta noite, ah, não deixe de sonhar, não deixa de projetar, sou eu quem cuido, ah, Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está fazendo muito além do que você pode imaginar. Deus, nesta noite, confirma, meu Senhor, a vitória sobre a tua igreja, meu Deus. Fala, Senhor, de maneira especial em cada coração. Deus, eu olho para a tua igreja nesta noite. Senhor, eu vejo, Senhor Jesus, ah, Senhor, corações contritos. Senhor, vai trabalhando, Senhor. Entra, Jesus, aonde eu não posso entrar, aonde o homem não pode entrar. Senhor, tu tens o acesso total à mente, ao coração dos teus servos. Jesus, eu te peço nesta noite, vai trabalhando de maneira sobrenatural. Deus, guia o teu povo, direciona, meu Senhor, o teu povo. Tira o medo, tira a angústia, Senhor, tira a dúvida nesta noite, Pai. E nós cremos, meu Senhor, que testemunhos estão sendo gerados aqui nesta noite, porque decisões serão tomadas, meu Deus, não baseada na visão humana. Oh, aleluias. Decisões serão tomadas na direção do teu Espírito, ó Deus. Pai, cuida do teu povo, guia o teu povo, ajuda, meu Senhor, o teu povo a vencer, Deus. Pai, estas mulheres, Senhor, ah, Jesus, ajuda elas, Pai, ajuda as tuas filhas, Senhor, a caminhar. Muitas vezes a cruz está tão pesada, Jesus, ajuda elas, meu Senhor. Da vitória, meu Deus, da vitória. E assim, Pai, nós te agradecemos por tudo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam.